Senhores Ministros, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro da Saúde, em particular, e para si as questões que tenho para lhe colocar. A primeira questão, Sr. Ministro, nós já todos percebemos, pelo menos desta bancada nós percebemos, que o Sr. Ministro domina perfeitamente o léxico, o códice, a linguagem, a teoria geral do setor da saúde. Também mal era, o Sr. Ministro frequentou durante anos e anos todas as palestras e conferências do circuito das palestras e conferências. O Sr. Ministro era de facto um frequentador assíduo. A questão é que agora o Sr. Ministro não está no papel do palestrante ou do conferencionista. O Sr. Ministro está no papel do decisor e, mais do que o decisor, do executor. Ou seja, para além de tomar as decisões, tem que ter a capacidade para conseguir executá-las. E, portanto, as regras do jogo e a avaliação que se faz é completamente diferente, Sr. Ministro. Isto vai porque, neste sentido, o Sr. Ministro devia ter alguma certeza e maior cuidado na linguagem. Ainda agora, na intervenção que fez, acabou de referir que os últimos anos tiveram um impacto muito negativo. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro pode referir naturalmente, tal como o fez, mas é que os documentos oficiais subscritos por si dizem exatamente o contrário. Em todos os relatórios que foram apresentados, já por si, pelo seu Governo, os dados que são projetados manifestam uma realidade exatamente contrária àquela que o Sr. Ministro aqui referiu. E tanto mais é assim que nos PowerPoints apresentados do Plano Nacional de Reformas, o principal objetivo que é fixado por si, Sr. Ministro, face ao descalabro, à desorçamentação, ao desmantelamento e ao impacto negativo que acabou de referir, o principal objetivo que o Sr. Ministro tem para os seus 4 anos de mandato é, veja-se, cumprir o desafio da manutenção do nível de acesso aos cuidados de saúde. Então, o Sr. Ministro nem é ambicioso. Do ponto de partida que tem, não quer mais, só quer é manter o que já foi conseguido. E foi conseguido, não foi à sua custa, como é evidente, que o senhor acabou de chegar, foi à custa do anterior Governo. E, portanto, isto não bate nada certo com a linguagem que o Sr. Ministro teima em continuar. Depois, Sr. Ministro, em relação ao Programa Nacional de Reformas, nas palavras do professor António Barreto, Presidente da Fundação Manuel dos Santos, é um programa que consagra a vacuidade. E eu percebo porque é que ele classifica o Programa Nacional de Reformas, Programa Nacional de Reformas, como um programa que consagra a vacuidade, porque é mesmo isso que se trata. Há um conjunto de objetivos fixados, boas intenções manifestadas, estamos de acordo, Sr. Ministro, perfeitamente de acordo. Mas, quer dizer, qualquer adolescente era capaz de escrever aquilo. É preciso um bocadinho mais. Depois, há algumas medidas que são quantificadas. E hoje mesmo, com o Plano de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas mais especificado, o Sr. Ministro aponta aqui 2 medidas em concreto, e são as perguntas que eu tenho para lhe colocar desde já, que é a isenção de taxas moderadoras para utentes isentos por referenciação do médico nos cuidados de saúde primários. Mais uma vez, Sr. Ministro, está-se a referir à medida que está há mais de 3 anos em vigor, é isso, e que projeta 8,5 milhões de isentos. Ó, Sr. Ministro, então é para abolir as taxas moderadoras, conforme a extrema-esquerda sempre preconizou, porque 8,5 milhões de isentos, quem é que fica para pagar a taxa de moderadora? Portanto, convinha o Sr. Ministro perceber-se o que é que quer dizer com isto, não é? Lá está, ser um bocadinho mais preciso. Depois, a segunda medida que veio referida é o investimento na Rede Nacional de Cuidados Continuados, que o próprio Sr. Ministro já reconheceu o excelente trabalho que foi feito pelo anterior Governo. E não pode desmenti-lo, fê-lo publicamente aqui numa Comissão de Saúde. Agora, o Sr. Ministro preconiza nestes 4 anos criar 4.800 lugares para cuidados continuados ao domicílio e em ambulatório, mais 8.058 camas na Rede Nacional de Cuidados Integrados. E tem aqui uma previsão orçamental de 70 milhões de euros, sem nenhuma comparticipação comunitária, como é óbvio. Sr. Ministro, se não consegue fazer as contas, faça o que está a fazer agora, que é falar aí com o seu Secretário de Estado. Porque eu já percebi que o Secretário de Estado consegue fazer as contas. Por isso é que o Sr. Ministro já estava a falar com ele. E, portanto, façam lá as contas, Sr. Ministro, porque os 70 milhões de euros que estão previstos não dá. As contas estão mal feitas, Sr. Ministro. Só a preços atuais, só para o número de camas, são 170 milhões. É uma diferençazinha de 100 milhões. E depois, para os enfermeiros que são necessários para as camas no domicílio, são mais 20 milhões. Sr. Ministro, as contas estão todas erradas. Faltam-lhe 120 milhões logo à cabeça. E por isso não é de estranhar que só em janeiro e fevereiro, nestes 2 meses do seu consulado no Ministério, o Sr. Ministro já tenha um déficit de 20 milhões. Isto é suspeito porque, como imagina, os seus antecessores socialistas deixaram resultados de muito má memória. E, nesse sentido,
foi anunciado agora 1,3 mil milhões de euros para pagamento de dívida. Sr. Ministro, nós tínhamos 3,5 mil milhões, foi a última herança socialista, ficou em 2 mil milhões. Sr. Ministro, agora, de onde é que vêm esses 1.300 milhões? E espero que não seja para gastar extraordinariamente. Portanto, fixe lá qual é o objetivo da dívida. Vou terminar, Sr. Presidente. Qual é o objetivo da dívida? Finalmente, mesmo para terminar, as 35 horas, Sr. Ministro. Das 40 para as 35 horas, quando é que isso vai acontecer afinal? E como é que vai suprir isso? Se é com trabalho suplementar, vai carregar nas equipas que já existem. Não chega. Vou terminar, Sr. Presidente. Se é com contratação de enfermeiros, que foi essa a solução que anunciou da última vez veio à Comissão, quando é que vai lançar os concursos e quando é que prevê a admissão? É que o Primeiro-Ministro diz que as 35 horas é em junho e julho. Até junho e julho não vai conseguir contratar os enfermeiros, com certeza. Obrigado, Sr. Vai dar asneira, Sr. Ministro. E isto vai dar asneira. E o senhor vai ficar colado a essa asneira. Muito obrigado.